Quero perguntar para você, Vanete, o que te motivou a estudar e dar mais visibilidade para o Monteiro Lobato, para obras dele, mesmo com toda essa coisa que saiu dele ser um racista, da obra dele ser racista? O que te motivou a fazer isso? Bom, eu trabalhei um pouco com Monteiro Lobato durante o doutorado, foram 5 anos de pesquisa, mas eu não pretendia mais, depois do doutorado, voltar a trabalhar com Monteiro Lobato, porque eu tinha outras áreas de interesse. No entanto, em 2018, meados já de 2019, quando eu estava trabalhando na Universidade de Mainz, a Universidade Johannes Gutenberg, lá na Alemanha, como professora de tradução alemão-português, e havia a oportunidade, né, de traduzir um autor brasileiro para o alemão, e nós escolhemos Monteiro Lobato, nós, a chefe do departamento e eu. Houve um questionamento sobre por que traduzir um autor racista e, e por que traduzir uma obra racista. Este questionamento veio por parte de uma brasileira que soube do projeto que nós pretendíamos implementar na universidade. E foi justamente este questionamento que me despertou interesse por voltar a pesquisar a obra do Monteiro Lobato, mas daí principalmente voltada para esta questão sobre as acusações de racismo. E desde então, todas as pesquisas que tanto eu quanto os integrantes do grupo de pesquisa de que eu faço parte, o Observatório Lobato, todos os resultados de pesquisa que nós temos chegado têm demonstrado que não havia nada de racismo na obra nem no autor. Você acha que a parte do racismo foi falta de compreensão do texto ou foi assim termos usados na época que hoje a gente já não usa mais? Você acha que foi isso que deu esse termo racista para eles? Foram as duas coisas. Existem termos que nós usávamos, né, que os nossos antepassados utilizavam, expressões, e que hoje não se usam mais, e que hoje tem uma conotação, tem um sentido muito diferente do que tinham 100 anos atrás. Vou dar alguns exemplos. 100 anos atrás era muito comum falar beiço, e principalmente aí em Rio Preto, né? Eu sou daí, da região, eu sou da roça, e eu conheci a palavra lábios, na escola, até os 7 anos de idade, até antes de ir para a escola, eu não conhecia o termo lábio, eu só conhecia o termo beiço, porque é o termo utilizado no nosso caipirês, né, o português caipira do interior do estado de São Paulo, que é a minha língua materna. Então, eu falava beiço, e os personagens de Lobato também falam beiço. E não há problema quando usam o termo beiço para se referir, por exemplo, ao Pedrinho, a Narizinho, mas quando se referem aos beiços de tia Anastácia, aí dizem que é racismo. E, no entanto, beiço era um termo muito normal, principalmente no interior, na roça, a história se passa num sítio, né? 100 anos atrás, esse era um termo muito comum, e raramente se usava o termo lábio. Inclusive, num dos livros do Monteiro Lobato, O Presidente Negro, quando há referência aos lábios de um personagem lá, o rapaz, o Ayrton, aparece o termo beiço. E só quando há referência à mocinha e o texto toma um ar mais romântico, mais poético, aí aparece o termo lábio. Então, o Lobato intercalava o termo lábio e o termo beiço, dependendo do contexto. Se era um contexto mais popular, mais prosaico, uma coisa mais do dia a dia, ele usava beiço.
e se era uma referência mais rebuscada, aí ele usava lábio. E tem outros, por exemplo, no próprio livro Presidente Negro, tem uma frase em que está escrito que houve uma crise de ternura. E hoje, quando nós ouvimos falar de crise, significa falta. Crise da água, crise no abastecimento de água, crise financeira, significa falta, ausência, problema. Sim. Crise atualmente tem um sentido negativo, mas no livro, neste romance do Monteiro Lobato, o termo crise significava exatamente o oposto, significava incremento, aumento. Então, houve uma crise de ternura, significa lá no livro que houve um aumento da ternura, que vários casais começaram a se formar, que surgiram vários namoros. Quer dizer, ou as pessoas leem o texto inteiro e entendem pelo contexto o que aquele termo significava, quando o sentido depende do contexto, Sim. ou a pessoa retoma os sentidos que estas palavras tinham 100 anos atrás, ou elas procuram as coisas no dicionário. O que não pode é as pessoas pegarem trechos isolados, expressões isoladas e atribuir a elas um sentido completamente diferente do sentido que está no contexto da história e do contexto social, que está no significado que as palavras tinham na época em que elas foram utilizadas.